Meus amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Pastor Gisel Sanches passando aqui para compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração. Nós fizemos aí um vídeo anteriormente falando sobre missões, sobre a seara e os ceifeiros, e nós continuamos ainda neste tema, né, falando sobre a questão missionária, sobre a importância, como fazer missões. E eu estava ministrando hoje pela manhã sobre essa questão e dizendo o seguinte, que a maioria das pessoas se preocupam muito com o ID, com a ordem, ID por todo mundo, ID fazer discípulos, ID fazer missões. É claro, isso é uma ordem, é um mandamento de Cristo e nós temos que fazê-lo. Mas a pergunta é, por que que muitos projetos missionários não dão certo? Tem projetos que a gente olha e vê que vai dar certo, não tem como dar errado, mas infelizmente ele não consegue ser executado, muitas vezes executado, mas não concluído. Mas não há uma ordem, ide, fazer. Então por que que não dá certo? A questão maior é que a gente esquece de alguns detalhes. E talvez o principal detalhe que seja esquecido para quem faz um projeto missionário, para quem quer fazer missões, e para quem quer cumprir o ID, é observar que sem a presença do Espírito Santo é impossível fazer missões. É impossível fazer missões sozinho. O grande problema é que as pessoas querem fazer a obra missionária como se faz qualquer outra obra, trabalhar para Jesus como se trabalha para qualquer pessoa. E não é bem assim. Fazer missões é algo totalmente espiritual. E se é algo espiritual, nós precisamos da ação do Espírito Santo. E a Bíblia, ela nos diz isso claramente. Nós vamos olhar, por exemplo, algumas situações que foram claras. Uma situação que me chama a atenção, ela é de Atos 3, quando Pedro e João vão ao templo e encontram com aquele coxo. Eles dizem, olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho uma coisa, que é melhor que isso e isso eu posso te dar. O que que você tem? Aí ele diz, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levante e ande. E o que que ele tinha? Era um milagre? Claro que não, né? Porque milagre quem faz é Jesus. O que eles tinham era autoridade, poder e ousadia do Espírito Santo. Era o que aqueles homens tinham. E se nós voltarmos um pouco mais lá atrás, nós vamos ver algumas situações também que são claras. Por exemplo, João 14, quando Jesus praticamente se despedindo dos seus discípulos, ele deixa claro isso. João 14 ele fala que vai, não se turbe o vosso coração, creis em Deus, creis também em mim. E aí diz, olha, eu vou para o céu, vou fazer moradas e depois eu venho buscar vocês. Só que no versículo 16 ele diz assim, e eu vou pedir ao Pai que envie um Consolador para que fique com vocês. Aí ele começa a explicar quem é esse Consolador. Ele diz, olha, esse Consolador é o Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas vocês conhecem porque ele já está no meio de vós. Aí ele continua explicando, dizendo, e este Consolador, este Espírito de verdade, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, ele está dizendo, vocês vão desenvolver um trabalho, mas quem vai dar o resultado é esse Consolador, é o Espírito Santo que eu vou enviar. Um outro exemplo claro, e esse aqui ele é bem claro mesmo, sobre essa questão de não fazer o ID de qualquer jeito, é em Lucas 24:49. Os discípulos, eles estavam na mente deles, eles estavam prontos, estavam já preparados para fazer a obra. Eles já andavam com Jesus, aprenderam com Jesus, conviveram com Jesus, viram os milagres, viram Jesus ressuscitar mortos, viram Jesus morrer e ressuscitar. Então, na cabeça deles, ó, estamos prontos já para fazer o ID. Só que Jesus fala, não, vocês não estão. Como assim não estamos? Aí entra o texto lá de Lucas 24:49, quando ele fala, mas ficai na cidade, não saiam da cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, não era para ir sem estar revestido de poder. E como é que se reveste de poder? Através do Espírito Santo de Deus. Só há uma forma de receber esse revestimento de poder através do Espírito Santo. Então a ordem de Cristo era clara, não vão sem antes serem revestidos, não vão sem antes serem cheios do Espírito Santo de Deus. Então esta mensagem é a mais clara de todas. E aí quando nós vemos lá em Atos, capítulo 1, nós vamos ver, a partir do versículo 6, tem um diálogo entre Jesus e os discípulos perguntam, Senhor, quando é que tu vais restaurar o governo a Israel? Olha a resposta de Jesus, não vos compete saber acerca das estações e das coisas que o Senhor controla.
Aí ele diz no versículo 8: mas vocês vão receber poder ao descer sobre vós o meu espírito, e vocês vão ser minhas testemunhas. Ou seja, só pode ser testemunhas depois de receber o Espírito Santo. Não tem como. Jesus, ele é bem enfático. Ele diz: olha, vocês estão se preocupando com as coisas daqui, vocês estão se preocupando com coisas desnecessárias, não compete mais isso a vocês. Por quê, Senhor? Porque vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E aí, quando vocês receberem esse Espírito Santo, quando vocês receberem este poder, quando vocês receberem esse revestimento, aí sim vocês vão sair para ser minhas testemunhas, testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, ou seja, haveria ali uma grande obra, um grande boom missionário, mas primeiro eles precisavam ser revestidos, primeiro eles precisavam receber essa presença do Espírito Santo. Então Jesus é muito claro, e isso é tão real que a igreja surge em Mateus 16, só que quando é que a igreja tem um boom? Quando a igreja cresce, quando a igreja se espalha pelo mundo afora. A partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja de Deus, sobre a igreja de Cristo. Então sim, aí você vê Pedro agora transformado, prega e em 2 mensagens ele ganha 5.000 pessoas para Jesus. Aí você olha e vê um Filipe correndo atrás de um carro em movimento para ganhar uma alma, explicar para um eunuco o texto sagrado, ou seja, alguém cheio do Espírito Santo, ninguém controlava mais, porque alguém que está cheio do Espírito Santo, aí ninguém controla mais. Não precisa alguém mandar fazer o ID. Ele começa a sentir essa responsabilidade e a entender o que é isso, porque o Espírito Santo está com ele. Então, irmão, a palavra que eu tenho para te dar hoje aqui é essa. Não adianta querer ir de qualquer jeito. Não é apenas fazer o ID, mas é como fazer. Ou seja, você precisa estar revestido de poder. Eu volto a dizer, é uma guerra espiritual. Você vai tirar uma alma das garras do diabo. Como é que você vai lutar com o diabo sem estar revestido de poder? Como é que você vai para uma batalha espiritual sem ter o Espírito Santo? É impossível vencer. Por isso que muitos projetos não dão certo. Por isso que muitos evangelismos não dão resultado. É por isso que muita gente que evangeliza não consegue dar frutos, porque ele não tem esse revestimento. Um outro grande exemplo é que todos os grandes homens de Deus passaram a ter destaque ministerial a partir do momento que são cheios do Espírito. Então observe isso, leve isso para a sua vida. É uma palavra que eu tenho de Deus para você. Seja cheio do Espírito Santo. Antes de cumprir o ID, se revista, busque. E olha, poder de Deus, autoridade, unção, não se consegue em seminários, não se consegue em escolas teológicas, não se consegue estudando, fazendo esses cursos. Eu não estou falando para você não fazer, faça, se prepare, estude o máximo que você puder, faça o máximo de cursos que você puder, o máximo de seminários, escolas teológicas, isso é muito bom. Mas isso você adquire conhecimento. Unção, poder, autoridade se consegue nos pés de Jesus. Se consegue jejuando, se consegue se consagrando e, acima de tudo, se consegue buscando o revestimento de poder. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, busque o batismo. Se você ainda não tem essa autoridade do Espírito Santo, busque. E aí sim, quando você receber esse revestimento de poder, aí ninguém mais te segura. Você pode sair mundo afora, você pode pregar, você pode sair pelos 4 cantos da tua cidade e anunciar Jesus, que aí você vai ter resultado. Porque quem dá resultado é Ele. Entendeu? Jesus vai te levar pelo mundo afora, por esse país, e você vai ter resultado, você vai alcançar os frutos, você vai alcançar as almas, porque o Espírito Santo está contigo, você está revestido de poder. Então fique na cidade, fique no local, busque, até que do alto você seja revestido de poder. E eu volto a dizer, é impossível fazer missões com resultado sem a ação do Espírito Santo. Amém? Fique com esta palavra para a sua vida. Eu sei que Deus está falando com você e é um prazer muito grande compartilhar essas coisas com você, tá certo? Então já aproveita aí, curte o nosso canal, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho e também curte as nossas redes sociais lá no Facebook e também no Instagram. Sempre vai ter uma palavra, sempre vai ter alguma coisa de Deus para a sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe, é um prazer muito grande e fique com Deus e com esta palavra.